Olá, este é o programa Por Dentro da Política e vamos conversar hoje com o deputado Celso Nascimento, do PSC. Muito obrigado, deputado, pela presença aqui nos estúdios da TV Assembleia SP. Os primeiros centros de atendimento em terapia assistida por animais surgiram no Brasil nos anos 90. Aqui estão Namur, um Golden Retriever, Apollo, outro Golden, Paraná e Chanel, ambos sem raça definida, e os poodles Mini, Kika e Dick. Todas as semanas eles têm um compromisso: visitar as crianças internadas na Santa Casa de São Paulo. O hospital tem parceria com a ONG Patas Terapeutas. Fazemos as orientações necessárias com relação à higienização das mãos, tanto dos pacientes quanto da equipe que traz os cães, e também rezamos, na verdade, acordamos que esses cães precisam ser vacinados e devidamente higienizados antes da visita. Além dos cuidados que a Santa Casa toma para receber os ilustres visitantes, a ONG também segue protocolos rígidos. Nós temos o laudo da vigilância sanitária dada pela nossa veterinária, que a gente dá nas instituições, e banho, higiene, que é toda vez a visita, orelhinhas limpas, unhas aparadas, escovados, escovação de dentes, sem tártaro. Então eles vêm assim, cheirosésimos, limpinhos, todos ótimos. No Brasil, somente a partir dos anos 90 foram implantados os primeiros centros de atendimento de terapia assistida por animais. Lucas Gabriel tem uma doença degenerativa e está internado na Santa Casa há 15 anos. Toda semana ele recebe a visita do Paraná e fica feliz. Dick fez Tayana perder o medo de cachorro. Dona Josete conta que a filha Marcela não acordou muito bem, estava triste, mas tudo mudou quando viu Chanel. Ela não é de chorar, né? E quando vocês chegaram aí, eu estava acabando de arrumar, que eu tinha acabado de dar banho, né? Toda criança gosta de animalzinho, né? E com certeza isso faz parte da recuperação dele mais e mais. Vinícius sofre de uma doença linfática rara e não pode sair da cama. Fica feliz toda vez que recebe o carinho de Apollo. Essa felicidade é dividida com os donos dos animais. A gente vê o que eles esperam, os cachorros, né? E a interação, o momento que a gente está junto com eles é super legal. Essa visita tão especial alegra também os profissionais que cuidam das crianças. É um momento de alegria, não só para as crianças, mas como para a família dessas crianças e para toda a equipe de colaboradores do hospital. Deputado Celso Nascimento, o senhor tem um projeto de lei 1471 de 2015 que prevê a permissão para visitação de animais domésticos e de estimação em hospitais da rede pública e privada. O que esse projeto de lei traz de novidade, uma vez que esse trabalho já é desenvolvido até já por algumas instituições? Na realidade, algumas são voluntárias em desenvolver o projeto, mas ele não é aprovado na maioria dos hospitais. Dos hospitais mesmo particulares, não é aprovado essa participação, a presença de um animal, principalmente o animal do próprio dono. Aí na matéria a gente já viu que são animais até preparados para esse trabalho, mas nada como o próprio animal do dono, claro que passando por todos os quesitos de cuidado, né, com toda a anuência de um veterinário, dizendo que o animal está saudável, e depois de todo o trabalho de higienização, processo preparatório para que esse animal possa estar em companhia do seu dono, isto acontecendo, já é comprovado que a presença de um animal perto do dono, tanto para o animal quanto para o dono, esta convivência é salutar, ela é uma convivência saudável. E o projeto é exatamente esse, que isso se amplie em todos os nossos, em todas as santas casas, em todos os hospitais, seja público, seja particular, esta permissão, claro, com os devidos cuidados, mas que haja essa tranquilidade de que o médico, o paciente, o animal e toda a equipe que trabalha possa interagir. Os resultados comprobatórios da melhora, além da reportagem, já são comprovados por pesquisas que a criança, principalmente criança e idoso, eles recuperam assim de 30% a 40% mais rápido do que uma recuperação natural, apenas dispondo da presença humana, ou quem sabe até nem da presença humana, porque muita gente fica sozinho e solitário no hospital. Parece que o desafio é levar esse tipo de
de terapia, especialmente para a rede pública, uma vez que alguns hospitais particulares já realizam? Exato. Nós temos, por exemplo, um dos famosos hospitais de São Paulo, Einstein, que já tem esse processo, que é o cão-terapia, né, pet terapia, onde os animais já são permitidos a presença junto ao dono, junto ao que está ali em estado de convalescência, de recuperação, pós-operatório, ou até mesmo de algum tipo de enfermidade. E é interessante que quanto mais crítica a enfermidade, quanto mais a enfermidade ela tendo uma ação muito mais destrutiva na vida da pessoa, ou seja, ela sabe que ela não tem condições de voltar a vencer aquela enfermidade, muito mais importante ainda é a presença, principalmente daquele animal que por longo de algum tempo foi companhia, foi o animal doméstico, o animal domiciliar daquela pessoa. Então, ele passa a ter nesta convivência uma gota de esperança, um alento, um pouco de alegria. E a gente sabe que quando uma pessoa ela se alegra, ela facilita que o corpo reaja a algumas coisas, como o efeito médico do remédio medicinal dentro do seu organismo, ela reage aos estímulos de apoio de alguém que está ali do lado, dizendo, não, você tem que acreditar que você vai vencer. E é interessante que com a presença de um animal ao lado, que ela tem por ser animal, ela tem reações um pouco mais aprimoradas, mais avantajadas do que simplesmente ela está ali, sendo cuidada por alguém. Então, a ideia é que isso seja permitido, se a lei for aprovada, então que se torne realmente tranquilidade para quem tem seu animal, e sempre lembrando, cumprindo todos os processos que são exigidos para com o próprio animal e para com a pessoa ao ser visitada, que haja essa permissão, para que tenhamos então, que tenhamos uma melhor recuperação. E a gente sabe que hoje o ser humano e o animal, quando tem uma interatividade muito boa, é maravilhoso. Nós vimos aí como a reação ela acontece, traz alegria, traz estímulo, traz vida, traz energia, o que facilita aquele que está ali doente, quem sabe já até não esperançoso tanto pela vida, ele passa a ter então essa esperança de que de repente vale a pena viver, pelo menos naquele momento ele tem essa esperança de vida que muitas vezes ajuda e colabora com a restauração, com a recuperação do paciente. O que nós vimos na reportagem, deputado, são cachorros, que esse trabalho desenvolvido pela ONG Patas Terapeutas. Certo. O seu projeto fala em outros animais, outras espécies, outros animais podem frequentar os hospitais? Na realidade, para hospitais, os cães são os que melhor se adequam pelo tamanho, pelo porte, pela facilidade, às vezes, do animal ser dócil, manso, para estar dentro deste ambiente menor. Existem projetos externos, mas aí nós estamos na lei em que a visitação junto a um lugar onde está o doente seja feito por animais menores, não é? A gente sabe que tem trabalhos hoje como ecoterapia, que o cavalo ele tem assim também uma função muito estimulante para tratamento, para cuidados, para estímulos, principalmente de crianças com autismo, com alguns transtornos, algumas síndromes. A ecoterapia ajuda por demais. É comprovado que esse trabalho tem sido assim um fator muito positivo no desenvolvimento motor, psicomotor de uma criança, de alguém que passou por um acidente grave, na recuperação de movimentos. Então existe também o projeto de ecoterapia. Mas neste caso, a fim de que o animal possa estar junto aonde está o doente, dentro de um hospital, então a gente tem entendido que o animal de menor porte, ele se torna então mais propício a atender então esta necessidade. Infelizmente, por maior que seja o animal, não dá para acomodar de repente num recinto mais fechado. Tem pessoas, deputado, que resistem a esse tipo de terapia por considerarem não é possível uma coisa, não é compatível o animal com o hospital, em razão da necessidade da higienização e tudo. Tem gente que pensa dessa maneira. Como levar essa mensagem a respeito dos benefícios dessa terapia? Olha, na realidade, a questão hoje, a gente sabe que infecção hospitalar, ela acontece naturalmente. Em muitos hospitais, as pessoas são acometidas por infecção hospitalar e não passou um animal nem próximo da quadra. Da onde veio a infecção? Não foi de um animal.
A questão muitas vezes é preconceituosa ou de falta de conhecimento do assunto. Quando nós temos alguns hospitais de referência, como o próprio Einstein, como eu já aqui comentei, eu tenho também uma outra informação do Hospital Infantil Sabará, que também tem esse projeto de terapia animal. Quando hospitais de referências dizem que esse tipo de atendimento pode acontecer, e dentro dos princípios que eles desenvolvem, tanto para com o animal estar sadio, estar preparado para aquele momento da visitação, eu até creio que quando nós falamos de recuperação, estamos falando de alguém que está num quarto, geralmente são pessoas que estão isoladas, estão sozinhas, e esse animal então vem como uma grande companhia. Não dá para falar de uma UTI ou de um lugar onde tem uma quantidade maior de pessoas e que cada uma está desenvolvendo ali um tipo de recuperação. Mas imputar que o próprio animal ele seja de repente um transmissor de algum tipo de doença ou de algum tipo de infecção para com o doente ali no hospital, é uma questão apenas de desconhecimento ainda de que nós podemos dar esse atendimento. Esse animal até vai ser bom porque ele vai passar por um processo de cuidados veterinários antes de chegar no hospital. Ele terá a anuência de um profissional da área que vai dizer esse animal está pronto, está preparado, ele pode fazer essa visita, ele pode estar ao lado do paciente. Então, embora a lei permita, certamente haverá critérios para que a visita aconteça. Então, eu creio que a informação será a melhor forma de que se crie esse ambiente, que crie-se esta atmosfera em que o animal e o seu dono possam se encontrar num ambiente. Hoje, para nós, parece ser desfavorável, mas já temos notícias de que isso já está acontecendo. Inclusive, deputado, o artigo 3º do seu projeto trata do ingresso de animais apenas em alguns setores, né? Por exemplo, nos setores de isolamento não, de quimioterapia também não, de transplante também não, de assistência a pacientes vítimas de queimaduras e por aí vai. Isso. Tem ambientes que o animal não vai entrar. Exatamente. Todo local onde uma questão muito mais delicada esteja acontecendo e que a transmissão ou, quem sabe, o acesso de uma situação mais perigosa aconteça, então ali o animal não vai. Na realidade, o processo para a visitação é onde, de repente, num quarto onde o doente está já numa situação de recuperação, em que para ele já exista também as garantias de que ele não teria uma fácil contaminação de qualquer coisa que aconteça. Então, nesse ambiente que o animal ficaria, como nós vimos na reportagem, ali atendendo. E você pode ter observado que até na cama o animal era colocado junto com o paciente, ou seja, o animal estava preparado para aquele lugar, para aquele momento e para aquele paciente. Eu entendo que estas ações, como talvez seja até novidade isso, elas se tornariam, à medida que se for praticando, elas se tornariam muito mais entendível, tanto da parte médica, do corpo clínico, da parte do hospital, quanto da família do paciente, que desejaria e gostaria muito que o animal fosse ali visitar. Como é que está a tramitação dessa matéria na casa? Que comissão nesse momento? Então, nós já estamos na fase final, já passamos todas as comissões e está para ir para a ordem do dia, estamos aguardando aí, ela inclusive já foi indicada para, de repente, entrar na casa para ser votada, estamos aguardando. É um projeto que eu fiz uma consulta junto a veterinários, junto à defesa do animal, né, esses órgãos que defendem os animais. Tive o apoio também de muitos médicos, que eu fiz uma pesquisa, procurei analisar se valeria a pena colocar algo desta forma, para que isso então viesse a ser muito mais amplo, muito mais distribuído no Estado para as pessoas terem. E eu tenho tido a alegria de ver a boa aceitação deste projeto de lei. É interessante que países já bem desenvolvidos, isso já é uma prática praticamente normal. Estados Unidos, Europa, já é uma prática mais tranquila essa do animal estar visitando o seu dono, né? Nós temos, às vezes, imagens de vídeos que mostram animal que fica na beira
de uma rodoviária esperando o dono voltar, até mesmo na beira recentemente nós vimos de um pronto-socorro, lá dentro estava e ele foi sozinho, acompanhou o dono e ficou do lado de fora. Então existe já várias cenas, filmes que mostram o amor do animal pelo seu dono e também vice-versa, né, do dono pelo animal. Então, diante destes quadros que nós fomos vindo e com a análise daqueles aos quais trabalham com animais, nós tivemos o apoiamento para que esse projeto fosse apresentado na casa e, sendo aprovado, possa contribuir para minimizar a dor daquele que está no leito, porque a recuperação pós-operatória de uma enfermidade que ela tem como ponto terminal, muitas vezes a presença daquele animal vai contribuir para aquele momento do doente ser um pouquinho menor, a dor, o sofrimento. Agora, o preparo desses animais, as ONGs que fariam esse tipo de trabalho, tudo isso seria a partir já depois da aprovação, em uma sanção do governo do Estado, em regulamentação. Tudo em isso regulamentação, exatamente. Eu creio que assim que houver aprovação, a sanção da lei, aí nós começamos o projeto de esclarecimento pedagógico, para que as pessoas saibam como fazer, porque senão, tá a lei aprovada e já vou levar o meu animal no hospital. Não é bem assim. Existirão critérios, entendemos que alguns lugares ainda poderão ter resistência, porque também é conceitual, se o diretor do hospital vai permitir, se o médico daquele paciente vai permitir. E assim como uma visita tem os seus critérios de acontecer, mesmo eu sendo humano, eu não posso ir em qualquer horário, em qualquer espaço, em qualquer lugar dentro de um hospital. Existem regras, e estas regras elas irão também contribuir para que isto não seja nem danoso ao animal, nem ao paciente e nem ao corpo médico que está ali com a responsabilidade cuidando daquele doente. Então, o processo em si, pós a sanção, ele vai ser de explicação, de informação. Haverá, sim, uma forma didática de oferecer a informação como conseguir atender tanto a vontade do dono quanto a autorização do corpo médico daquele hospital, daquela clínica, quando houver, então, essa vontade. E eu sei que isso poderá facilitar, se houver esse entendimento, se houver essa compreensão, de ambos os lados, quando pode e quando não pode. Quando a visitação será permitida, quando ela não será permitida. Porque isso é questão do entendimento humano. Aos que certamente receberão com muita tranquilidade, com alegria o projeto, como já os que já estão praticando, e aqueles que talvez sintam aquela resistência, um animal dentro de um hospital, um animal ao lado de um doente. Então, são coisas conceituais, que ao longo do tempo nós poderemos ter bons resultados. E esse trabalho, ele já é tão bem realizado, tão bem estudado, que hoje já se sabe até que tipo de raça pode colaborar com qual tipo de doença. Não é qualquer animal com qualquer paciente. É o animal exato com o paciente com a enfermidade exata para aquele caso. Quando você coloca animais preparados para a visitação, independente do dono, então esses animais sim são estudados. A raça Golden Retriever, que é uma das raças mais dóceis que tem, ele tem um tipo de comportamento para determinado tipo de pessoa. Por exemplo, crianças são animais, esses animais amam crianças, então ele tem já uma afinidade. E independente se é a dona ou não, ele chega perto de uma criança, ele já reage positivamente. E a criança sente esta reação e ela transmite também ao animal aquele sentimento de alegria, de amor à primeira vista por esse animal. Então é verdade, nós temos animais preparados para tais fins e eles vão atendendo às diferentes necessidades. E também pelo porte, de repente nós vimos tamanhos menores para diferentes situações. Isso é bom porque já mostra que a ciência já tem estudado isso, esse relacionamento humano-animal. Então nós vemos que já existem as preparações e os animais estão aí realmente a serviço do homem até nessa hora da terapia, da recuperação da saúde. Tem uma parceria da Polícia Militar para serviço, para esse tipo de trabalho com cavalos? Isso, existe sim. Eu estive na cidade de Bauru,
vendo um trabalho feito da ecoterapia, que é uma coisa maravilhosa, juntamente com a Sorri, que é uma entidade que cuida de crianças que têm deficiências físicas, que têm, de repente, alguma síndrome, que têm algum tipo de transtorno, né, altruístas. Então, e o que nós vimos lá das orientadoras, dos policiais, porque são 3 elementos que se completam, que é o policial, o cavalo e aquela moça que é a orientadora, que acompanha a criança. Então, os 3 caminham juntos para dar atenção à criança. Eles falam que tem crianças que na terceira sessão de ecoterapia, elas já mudam, elas já sorriem, elas já se soltam, elas já têm assim uma afinidade, porque após andar sobre o animal, eles aprendem como limpar o animal, eles passam a mão no animal, eles sentem o animal e o animal sente eles. E aí o resultado, eu lembro que uma mãe dizia para a gente, mudou por completo o comportamento do meu filho quando começou esse processo. Ficou mais humorado, ficou menos agressivo, ficou mais tranquilo. Então esse trabalho foi um trabalho que deu àquela criança uma desenvoltura que ele não estava tendo. 3 sessões, 3 dias que ele foi lá e teve esse procedimento, ele teve já uma mudança comportamental. E é legal porque a gente vê, de repente, um animal tão grande, tão forte, usado pelos policiais para fazer, muitas vezes, fiscalização e batidas e tudo mais. De repente, ele se torna um animal dócil, manso, ao ponto de abrigar uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos de idade. E ali ele trabalha com aquela criança, ele caminha com a criança, o movimento do animal cria no contexto do corpo da criança toda uma energia, porque ele movimenta todos os músculos do corpo da criança, e aquele trato e aquele conhecimento do animal e da criança vai dando a esta criança uma novidade de vida. Então isso é muito legal. O senhor tem animais? Tem 5 cavalos. 5 cavalos. E 5 cães. Eu amo os cavalos e amo os cães. Eu acho que são animais muito carinhosos, muito especiais. E quando a gente trata eles com carinho, com respeito, eles respondem de uma forma muito carinhosa e muito respeitosa. Obedecem, é ficar aqui, é aqui. Se a gente chama, eles vêm. Tanto os grandes quanto os pequenos, é assim. Deputado Celso Nascimento, sua mensagem final para a gente encerrar o nosso Por Dentro da Política. Olha, é uma alegria saber que nós podemos contribuir para que as pessoas e os animais tenham relacionamento e afeto. Quando você vê alguém desprezar um animal, jogar fora, soltar rio abaixo, fora do carro, à mercê de ser esse animal atropelado, quando não é alimentado, quando ele é ferido, é triste. Mas quando se trata bem, eles respondem com muita alegria. Desejamos que todos se sintam bem com os seus animais. Obrigado pela presença, deputado. Hoje nós falamos com o deputado Celso Nascimento, do PSC, nesse programa Por Dentro da Política. Você de casa que nos acompanhou, obrigado, tchau, até o próximo tema.